Muito bem, então dando continuidade às nossas funções aplicadas, né, a circuitos elétricos aí nesse instante com corrente contínua. Nesse vídeo a gente vai estar estudando então a tensão, a função tensão elétrica, né? É, a função tensão elétrica que vem da lei de Watt, né? Que trabalha com potência e corrente. Então a gente tem nesse instante, né, um gráfico cartesiano aqui, que já está o gráfico dessa função, né? Onde no eixo das ordenadas a gente tem a tensão e no eixo das abscissas a corrente, né? Então a proposta aqui é: faça variações dos valores reais da potência P ou altere o seu valor no campo de entrada, a potência em watts, e analisa o comportamento gráfico da tensão V em função da corrente elétrica I. Então, como foi dito, então é uma tensão em função da corrente, né? Então, essa relação que aparece aqui, ou esta lei, né, que é uma função, ela é definida pela lei de Watt, que vem, obviamente, da lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm permite, então, chegar nessas leis de Watt, né? Bom, aqui diz então que a tensão em função da corrente é a potência, que é uma constante, né? Dividido pela corrente elétrica. No primeiro instante, é importante então a gente observar que o comportamento, vamos só iniciar aqui o comportamento gráfico, para a gente observar que o comportamento gráfico é sempre o mesmo. Entretanto, são curvas que são pouco estudadas ali no primeiro ano do ensino médio, que no caso da eletro, né, a gente então tem esse tipo de gráfico que é uma representação de uma aplicação de tensão elétrica, mas que não se trata-se de uma exponencial, nem de uma parábola, né? Esse gráfico mais à frente, vamos chamar isso aqui de hipérbole, mas esse tipo de gráfico ele é estudado, ou tipo de curva, né? É estudado ali em geometria analítica no terceiro ano, ao tratar de cônicas, né? Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente então tentar interpretar no primeiro instante o que está acontecendo. Olha só. Então eu posso já de imediato dizer o seguinte, vou até deixar animado aqui, ó. Quanto maior, cadê? Opa, deu nosso lápis aqui, isso. Quanto maior a corrente, menor a tensão, né? Então, quanto mais eu vou para a direita aqui no caso da corrente, a nossa ordenada, que é a tensão, ela diminui, né? E também dá para observar algo interessante, que é nas proximidades de zero, né? Então, nas proximidades de zero, que vai acontecer? Vamos pegar aqui pelo ponto que fica mais fácil. Ó. Vamos pegar aqui pelo item seguinte, que aí fica mais fácil. Aqui a gente tem, então, proposta aqui, é analisar casos pontuais em que a corrente assume um valor. Né? Então, naquela mesma função, quando a corrente assume um valor, a gente então tem valores pontuais. Então, por exemplo, pegar uma corrente aqui de 12 amperes. Para 12 amperes, para uma potência de 623, vamos colocar a potência de 500 watts, né? Para uma potência de 500 watts e uma corrente de 12 amperes, a gente tem nesse instante uma tensão de 41,67 volts, né? Então veja, a gente tem então aqui pontos que fazem parte da função, né? Que pertencem ao gráfico dessa função, né? E o legal é perceber aqui, então, ó, que quanto maior a corrente, o que está acontecendo com a tensão? Ela diminui, né? Mesmo quando a corrente é negativa. Quanto maior a corrente, menor a tensão, né? Então, essa é uma propriedade que a gente chama de uma grandeza que é inversamente proporcional, né? E aí, ou seja, quanto maior a tensão, menor a corrente elétrica e vice-versa, né? Então, isso mostra a propriedade da hipérbole. Vamos tentar interpretar o que é uma hipérbole mesmo sem estar no campo da geometria analítica, né? Vou pegar aqui um caso de uma função do tipo y igual a k sobre x, onde k é uma constante não nula e x é diferente de zero, ou seja, também não nulo, né? Isso quer dizer que a mesma lógica ali, né? Então o y aqui
ele é o inverso do x. Bom, clique no campo função y e altere os valores da constante k. Por fim, analise o gráfico da função, procurando adequá-la à função v, que é a nossa função tensão. Então, que está aqui a nossa função tensão, vamos clicar. Está lá o gráfico, então, dessa função y igual a k sobre x, onde o k nesse instante vale exatamente 10, né? Vamos fazer aqui alterações aqui nos valores de k. Olha só, quando o meu k é negativo, mudou o comportamento ali do gráfico, né? Que foi para o segundo quadrante e o quarto quadrante, né? E quando o k é positivo, está lá no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. E olha só, num dado momento eu consigo transformar esta função exatamente na função tensão. Vamos ver se está exatamente igual. Aqui eu coloquei, então, K igual a 510, né? Então, se eu voltar aqui, a nossa potência nesse instante é uma potência de 500. Então, se eu coloco 500, exatamente 500, olha só, estamos exatamente diante da mesma função, né? Ou seja, isso mostra com facilidade, né, que o nosso K, na verdade, ele é a potência P, né? Que o X é a corrente e que o Y é exatamente a tensão, né? Então essa curva, ela é denominada hipérbole, né? E existem propriedades, né, que a gente define, que são definidas, né, para esse tipo de curva no estudo da geometria analítica, quando estudamos cônicas. Então, as cônicas, elas envolvem parábola, hipérbole, elipse, né, e aí vai. E existem também as cônicas degeneradas, não degeneradas. Mas aí é assunto para o terceiro colegial, né? É uma outra aplicação, né? Ou no ensino superior, né? Então, normalmente, num dado momento, é estudado. Nós temos aí o estudo de cônicas. Aqui, então, em particular, é só para dizer, então, que, de fato, trata-se de uma hipérbole, né? Então, essa curva ela é denominada hipérbole. Ou, em outras palavras, né? A nossa tensão elétrica, ela representa, do ponto de vista gráfico, uma hipérbole. Mas a característica principal é aquilo que comentei, né? A história dos inversos, né? Inversamente proporcional, certo? Bom, ok. Então, corrente elétrica, valores pontuais, dá para buscar valores pontuais, então, né? Dá para mudar a potência, né? E existe uma convenção do sinal, né? Que o pessoal da área técnica, né? E aí por isso que é importante, né? Esse trabalho conjunto, né? Com um profissional da área técnica, que mostra aqui, por exemplo, né? Essa situação. Olha, então a gente tem aqui um circuito em que diz o seguinte: a convenção passiva do sinal é satisfeita quando a corrente entra pelo terminal positivo do elemento e P é igual a VI. Caso contrário, o P é menos VI, segundo Sadico 2014. Tá? Então a gente tem aqui essa situação. Olha, quando a corrente, então, entra, né, no elemento, né? Quando a corrente entra pelo terminal positivo, a gente tem, portanto, que a potência é a tensão vezes a corrente. Veja que para esse caso a gente isolou a tensão, né? Então ficou a tensão igual potência dividido pela corrente, tensão em função da corrente. Obviamente, né, por essa lógica, a gente poderia estabelecer uma corrente fixa, né, que seria uma constante, em que a variável seria exatamente a potência, né? Então, depende da situação. Então, para essa situação que estamos analisando, estamos considerando I como a nossa variável independente e V a variável dependente, tá certo? Ou seja, V depende de I, tá certo? Se V depende de I, P é um valor constante. Bom, aqui então a gente tem a corrente no sentido contrário aqui, né? Então, a corrente ela vai entrar no elemento com o valor negativo, né? E aí perceba então, como a nossa potência ela é positiva, né? Então o que se faz é dizer que você tem o oposto. Então, tensão positiva, corrente negativa, então a potência é o oposto da tensão vezes a corrente, né? Então é apenas uma forma aí de chegar numa potência sempre positiva, né? Essa é a lógica, tá certo? Por fim, vamos apresentar aqui a lei de Watt, né? Que
em que mostra, a gente está exatamente nesse instante aqui, ó. Então a gente tem a tensão, né? Apresentamos inicialmente a potência dividido pela corrente, onde a potência é constante, a corrente é a nossa variável independente, a tensão está em função da corrente, e perceba então que por essa lei de Watt, né, a gente tem também que a tensão pode ser perfeitamente a resistência vezes a corrente. Ora, a resistência vezes a corrente é exatamente a nossa lei de Ohm, tá? E num dado momento ali, fazendo relações matemáticas, que a gente está colocando inclusive no livro digital do GeoGebra, né? Como é que chega nessa história de raiz quadrada de P vezes R aqui, né? Então a gente tem que a tensão, ela também pode ser a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Então perceba que para esse caso, a gente tem, num dado momento, se eu considero P como constante, a minha variável é a resistência. Então a tensão fica em função da resistência. Ou o contrário, a gente pode ter a resistência constante, um certo valor, né? E P a minha variável independente. E aí eu teria então a tensão em função da potência. É isso que veremos aqui, ó. Então, por exemplo, essa aqui é a mais conhecida, né? Então, lei de Ohm. Já vimos que a lei de Ohm então representa uma função linear, né? Então ela representa uma reta aí passando na origem do gráfico cartesiano, né? Em que a resistência é exatamente o nosso coeficiente angular, né? Ou a taxa de variação, e que se diz que a tensão é proporcional, né? À corrente, nesse caso aqui, diretamente proporcional, né? Quanto maior a corrente, maior a tensão. Bom, e aí a gente tem então esse terceiro caso aqui, que diz que a tensão em função da potência é a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Então vamos lá, olha só. Então nesse instante, perceba que o meu domínio, ou o eixo X ali, ou o eixo das abscissas, deixou de ser I, passou a ser π, né? Então a potência agora passa a ser a minha variável independente. Então observe o comportamento gráfico que apareceu aqui em azul, né? Olha só o jeitão dela. Vamos variar então a nossa variável, a nossa constante R, né? E verificar o que acontece com o gráfico, né? Apesar que, num dado momento, essa situação que está aqui é muito fácil de se explicar, né? Por quê? Por se tratar, então, de uma função radical, né? Que envolve raízes, né? Então, obviamente, que nesse caso aqui, por se tratar de uma raiz quadrada, né? Seja qual for o valor de P, seja qual for o valor do R, né? E lembrando que aqui, se eu coloco o R negativo, eu não vou ter essa situação do R negativo, né? Mas, ou seja, o R aqui ele tem que ser necessariamente positivo, né? Por quê? Porque se a potência é positiva, é a única forma, então, de existir esse tipo de função, né? Ou seja, tendo uma certa potência positiva, e o legal é perceber aqui que rapidamente a tensão, né? Mesmo independente aqui ó, da resistência, o que mostra o gráfico é que quanto maior a potência, a tensão vai lá para o alto, né? E o legal também perceber que então que essa curva ela está apenas no eixo positivo, exatamente por se tratar de uma função radical, né? Então esse gráfico aqui é o gráfico de uma função que envolve raiz quadrada, né? É isso, né? Então fica aí o material para vocês poderem estar analisando, né? Esse material, então, faz parte de um projeto do meu estágio de pós-doutorado na UniOeste, né? Em parceria com o Instituto Federal Catarinense, no qual atuo enquanto docente, né? Nesse instante no campus Videira. E esse material, nesse instante, ele está sendo produzido muito mais aí para os cursos da Eletro, do curso técnico do ensino médio, como uma forma de transição para o ensino superior para os cursos da engenharia elétrica, né? Então, nosso objetivo aqui é fazer um material voltado para esse instante, funções aplicadas vista no ensino médio, mas que também são revisitadas no ensino superior. É isso, tá certo? Até mais, até a próxima.